E aí, pessoal, tranquilo? Bom, antes da gente começar a aula, como sempre, né, eu vou dar um recadinho para vocês. Pessoal, é importante que vocês tenham acesso à plataforma Unimestre, tá bom? Por quê? Porque assim vocês conseguem saber a nota de todas as disciplinas, não só da minha, de todas as disciplinas. Aí você vai falar assim, pô, Dani, você é mal folgado, né? Eu peço a nota para você, você não manda para mim. Pessoal, eu tenho mais de 120 alunos na Sagrada Família. Se eu mandar a senha para um aluno, não é justo eu não mandar para os outros, então eu teria que mandar para todo mundo. Então, eu vou mandar para 120 alunos, eu tenho que acessar o site, olhar, ficar mandando toda hora, eu vou perder muito tempo, entendeu? Então, é mais fácil você ter acesso, porque assim você consegue pegar todas as suas notas, sem problema. Ah, mas eu estou sem acesso. Liga lá na secretaria da escola que eles pegam acesso. É importante também que você guarde o seu acesso, tá bom? Porque senão todo mundo vai ter que ficar passando toda hora para você. Guarde o seu acesso e já era. Você consegue lá ver as suas notas, as suas faltas. Tem até alguns outros procedimentos que você consegue fazer por lá que simplificam a sua vida, beleza? A gente vai mudar agora completamente de assunto, tá? Eu até achei estranho a ordem que a apostila colocou, porque muda completamente de assunto. E aqui a gente vai estudar um assunto que não tem tanto a ver com nomes. A gente estava decorando muitos nomes, né? Aqui não tem muito a ver com nome, tem mais a ver com raciocínio. Beleza? Então, se você gosta de pensar esse conteúdo, você vai gostar. Só um aviso, antes eu vou mudar um pouquinho a ordem da apostila, tá bom? A apostila ela começa com uma ordem que eu não achei legal, então eu vou mudar um pouco a ordem. Caso você esteja acompanhando pela apostila, esse vai ser o segundo capítulo da apostila, que é chamado de Leis de Newton, tudo bem? Eu vou chamar esse capítulo de Dinâmica. Por quê? Porque as leis de Newton, elas falam sobre o movimento, e dinâmica tem a ver justamente com isso, o movimento. Então, esse Newton, Isaac Newton, ele foi um inglês e que, pessoal, para mim, ele é um dos cientistas mais fantásticos que já existiu no planeta, beleza? Ele revolucionou todo o conhecimento que a gente tinha sobre física, tá? E até sobre algumas outras coisas aí. O Isaac Newton era um inglês, ele formulou 3 leis da mecânica, ou seja, 3 leis da dinâmica. E a gente vai estudar essas 3 leis hoje, beleza? Com essas 3 leis você consegue explicar tudo do nosso cotidiano. A não ser coisas muito novas, como por exemplo GPS, essas coisas a gente não explica com as 3 leis de Newton, beleza? Mas as coisas do nosso dia a dia, que não envolvam tanto tecnologia, podem ser explicadas pelas 3 leis de Newton, beleza? A primeira lei de Newton diz a respeito do mudar o seu movimento. Como assim mudar o seu movimento? Todo mundo sabe o que é velocidade, certo? Velocidade é o quão rápido você vai para um determinado lugar, de Leme para Araras, de Araras para Leme, de Leme para Pirassununga, enfim. Velocidade é o quão rápido você muda a sua posição. Então é o quão rápido você sai de um lugar e chega no outro. Quanto maior a sua velocidade, mais rápido você chega. Quanto menor a sua velocidade, mais devagar você chega. E se você está parado, você não chega nunca, certo? Então velocidade é isso, tá bom? Agora, no momento aqui, eu estou parado, certo? Se eu estou parado, eu estou em repouso, tá? Repouso, eu estou em velocidade 0. Eu não tenho velocidade, tá? Eu não estou me movendo para nenhum lugar. Só que, se eu pegar e levantar, ou se eu quiser sair daqui e ir para minha cozinha, eu vou ter que mudar a minha velocidade. Eu vou ter que mudar o jeito que eu estou, beleza? Da mesma forma, se você está viajando a 100 km por hora num carro e o carro bate, o que vai acontecer com você? Você vai mudar o seu estado de movimento, tá bom? Então é sobre isso que fala a primeira lei de Newton, sobre como você muda o estado de movimento. Se você está andando com velocidade sem mudar, ou seja, o velocímetro do carro, o velocímetro da bicicleta, está sempre igual. Como você muda isso? Ou se você está parado, como você muda estar parado, beleza? Então vamos continuar aqui no exemplo que eu dei do carro viajando a 100 km por hora. Se você está viajando a 100 km por hora e o carro bate, o que vai acontecer? Provavelmente você vai morrer, né? Mas o que acontece com o seu corpo? O seu corpo vai para frente, certo? Não, errado. O seu corpo, pessoal, continua a se mover a 100 km por hora. Quem para, quem muda o movimento é o carro, beleza? Então, você está vendo esse vídeo aí e você está vendo, nesse momento, o carro bater, né? Um carro de testes bater. A hora que o carro bate, você pode perceber que o boneco continua se movimentando do mesmo jeito
que ele estava se movimentando antes. Exatamente igual, nada muda. Você pode até ver que ele nem cai, pessoal. Ó. Ele continua indo em linha reta, beleza? Com que velocidade? Com a mesma velocidade que ele estava andando antes. Uma coisa muito importante da gente perceber, pessoal, é que esse carro está se movendo a mais ou menos 40 km por hora. É uma velocidade baixa, uma velocidade que a gente atinge aqui na cidade. Olha a diferença que faz você ter cinto de segurança ou não ter o cinto de segurança no seu corpo. Olha, pessoal, o joelho do boneco, olha o peito do boneco, olha a cabeça do boneco onde vai bater. Simples proteger disso, não é? Usando o cinto de segurança, tá bom? Obviamente, o cinto de segurança pode não salvar a sua vida, mas ele ajuda muito a salvar a sua vida, beleza? E aí, pessoal, esse vídeo ele traz uma boa explicação do que a gente está estudando. A gente está estudando uma coisa que a gente chama de inércia. O que é inércia? É a vontade que um corpo tem de não mudar o seu movimento. É mais ou menos a preguiça que um corpo tem, beleza? Então eu estou parado. Se alguém quiser eu me movimentar, essa pessoa vai ter que fazer o quê em mim? Me empurrar, me puxar, vai ter que fazer uma força em mim, beleza? Então a lei da inércia, ela diz basicamente o seguinte: todo o corpo vai continuar parado ou com valor só de velocidade, a não ser que alguém faça uma força nele. Então, obviamente, não foi assim que o Newton escreveu, né? Mas eu estou traduzindo aqui pra gente, beleza? Então, a lei da inércia diz que para você mudar o movimento de um cara, você precisa de uma força. Do contrário, esse corpo nunca mudará o seu estado de movimento. E aí, a gente usa isso daí para ser um pouco preguiçoso, né? Então, por exemplo, filho, vai arrumar seu quarto. Ah, pai, peraí que eu vou ficar na inércia aqui, tá bom? Então, inércia é essa vontade que a gente tem de não mudar o nosso movimento. E de fato, pessoal, essa inércia é usada para muitas coisas no nosso dia a dia. Como, por exemplo, você já viu um cachorro se secando, né? Como que o cachorro se seca, pessoal? Ele balança para um lado e para o outro. Mas o que isso tem a ver com a inércia? Quando o cachorro começa o movimento de balançar, as gotas acompanham o seu movimento. A hora que ele muda repentinamente o lado para o qual ele está se movimentando, as gotinhas de água continuam o movimento. Então as gotinhas de água saem do corpo dele. Por quê? Elas estavam indo, por exemplo, para a direita, aí o cachorro de repente vai para a esquerda. As gotinhas de água continuam indo para a direita. E aí elas saem do pelo dele. Outro exemplo, também envolvendo o carro, que a gente tem, é quando a gente tem uma batida por trás do nosso carro. Então imagina que nosso carro está parado e alguém bate atrás dele. O que vai acontecer? O seu corpo, pessoal, está na cadeira, no banco do carro. O seu corpo vai para frente, mas a sua cabeça fica por inércia, tá? Então o que vai acontecer? Você pode machucar aqui atrás do seu pescoço. Por quê? Por causa da inércia. O seu corpo é empurrado para frente, mas a sua cabeça fica para trás. Por isso que a gente tem um encosto de cabeça no carro. Não é para a gente ficar descansando lá, porque nem é gostoso descansar com ele. Mas é para caso alguém bata na gente, a nossa cabeça bata no banco e não vá para trás, né? Para a gente não se machucar. Então, se não houver força sendo aplicada sobre um corpo, ele nunca vai mudar o seu estado de movimento. Então, se eu ficar parado aqui e nunca fizer força nenhuma, eu vou ficar parado por toda a eternidade. Aqui na Terra isso não dá muito certo porque a gente tem a resistência do ar, né? A gente tem o ar que segura a gente. Mas se você pegar e, por exemplo, empurrar uma bola lá no vácuo, lá no espaço, essa bola ela continua por toda a eternidade com o mesmo valor de velocidade. Nunca vai mudar. Por que muda aqui na Terra? Né? Porque quando eu jogo uma bola, jogo uma pedra, essa pedra para. Porque a gente tem a força do ar, a força do atrito do ar, beleza? Então a força do atrito do ar é uma força. Então ela muda o movimento da bola, sei lá o que você está jogando, até ele parar. Beleza? Então só para a gente fechar aqui, inércia é a vontade que um corpo tem de não mudar o seu movimento. Seja ele com uma velocidade que não muda, uma velocidade constante, tá? Uma velocidade com sempre o mesmo valor, ou você parado, beleza? Tudo bem, pessoal, mas o que dá inércia para os corpos? Por que os corpos têm essa vontade de não mudar o seu movimento? Por causa da massa, pessoal. E aqui é importante a gente diferenciar massa de peso, beleza? Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. É algo que você mede na balança, tá bom? Peso é a força que a Terra te puxa para baixo, a força da gravidade, beleza? Então, no dia a dia a gente fala peso, né? Quanto você pesa? Eu peso 70 quilos, eu peso 80 quilos. Mas o nome científico disso é massa, beleza? Não tem problema no dia a dia a gente falar peso. E às vezes eu vou até falar peso aqui. Mas é importante que quando você
for fazer um exercício ou determinada coisa, massa é quantidade de matéria, peso é força gravitacional, beleza? Então, só para a gente juntar isso daí com a inércia, o que é mais difícil você tirar da inércia? Um elefante ou uma formiga? O elefante tem maior massa. Então, quanto maior a massa, maior a inércia, ou seja, maior a tendência que o corpo tem a não mudar o seu movimento, beleza? Então, para você frear um caminhão, você precisa de muito mais força. Para você frear um carro, você não precisa de tanta força assim, beleza? Mas, pessoal, se ficar em inércia é ficar parado ou com a mesma velocidade, e quando a gente faz uma força, a gente tira um corpo da inércia, significa que ao fazer uma força, o corpo vai ter a sua velocidade alterada, beleza? E o que a gente tem que fazer para alterar a velocidade do corpo? A gente tem que acelerar esse corpo. Então, o que é a aceleração? Bom, imagina um carro parado. O que eu tenho que fazer para esse carro parado sair? Tem que acelerar o carro, certo? Então, a aceleração, ou seja, a forma que você muda a velocidade é importante também para a força, beleza? Então, só para a gente entender aqui o que é aceleração. Aceleração é o quão rápido um objeto consegue mudar a sua velocidade. Então, se você acelera rápido um carro, o carro sai de repente. O carro até canta pneu às vezes, né? Ou se você freia de repente, o carro para rápido. Então, a aceleração é o quão rápido você consegue mudar a sua velocidade, tá bom? Então, pessoal, a segunda lei de Newton, ela justamente liga essas coisas. Ela liga a força que você tem que fazer, a massa do corpo e ao mudar o movimento do corpo. Então, só para a gente fechar, se acelerar é mudar a velocidade e mudar a velocidade é sair da inércia, e quanto maior o corpo, maior a inércia, e para sair da inércia a gente precisa fazer uma força, então a força que a gente faz depende da massa do corpo e do quão rápido a velocidade muda, ou seja, da aceleração. A gente bola para isso, pessoal, uma coisa que a gente chama de equação. É uma regra matemática, tá bom? E, de fato, para a gente descobrir a força que é feita em um corpo, basta a gente igualar a massa desse corpo com a aceleração dele. Então, força é igual massa vezes aceleração. E essa é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que, para você mudar o estado de um corpo, você precisa fazer uma força. E essa força vai depender da massa do corpo e da aceleração do corpo, beleza? Essa é a segunda lei de Newton. E por fim, pessoal, a gente vai para a terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? Ela é conhecida como ação e reação. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Por que a arma consegue derrubar o atirador, pessoal? A terceira lei de Newton fala pra gente que toda vez que a gente faz uma força em alguma coisa, essa alguma coisa devolve uma força pra gente no outro sentido que a gente fez. Como assim, Duane? Não estou entendendo. Pega aí você que está parado nesse momento aí e imagina você de pé num skate, tá bom? E aí você vai empurrar a parede. Você empurra a parede para frente, certo? Mas você vai para trás. Por que você empurra a parede para frente, mas você vai para trás? Você está empurrando para frente, você deveria ir para frente, certo? Bom, você está fazendo uma força na parede para frente. A parede devolve uma força em você para trás, com o mesmo valor da força. Se você quiser, dá um soco na parede para você ver como essa terceira lei é verdadeira. Se você dá um soco na parede com uma força muito grande, a parede devolve para você essa mesma força na sua mão. Você faz uma força para frente na parede, a parede faz uma força para trás na sua mão, beleza? Então, a lei da ação e reação diz que para toda ação que você faz em um corpo, esse corpo devolve uma reação para você. Só que tem o lado, o sentido trocado. Você já parou para pensar como a gente anda? Para a gente andar, a gente raspa o pé para trás. Então a gente tenta empurrar a terra para trás.
A gente empurra a Terra para trás, a Terra empurra a gente para frente. Então a gente só anda porque a gente empurra a Terra para trás e a Terra empurra a gente para frente. Como que um avião voa, pessoal? O avião pega naquele motor grande dele e joga o ar muito rápido para trás. Quando ele joga o ar muito rápido para trás, o ar joga o avião para frente. E aí o avião anda para frente, beleza? Como que funciona um carro? A roda do carro gira e empurra o chão para trás. O chão empurra o carro para frente. Então, a terceira lei de Newton fala isso. Sempre que você faz uma força em um determinado corpo, esse corpo devolve essa força para você com o mesmo valor de força. Ou seja, se você faz uma força de 100 em uma parede, a parede devolve 100 para você. Só que a diferença é que você faz para frente, a parede faz para trás, beleza? Aqui, pessoal, é importante a gente tomar cuidado com uma coisa. É muito comum você ouvir pessoas falando sobre uma coisa chamada de lei do retorno, tá? Se você quiser acreditar nessa lei do retorno, beleza, é uma opção sua. Mas nunca acredite em alguém que fale que essa lei do retorno é provada fisicamente, pela física. Isso não tem nada a ver. E as pessoas costumam falar sobre essa terceira lei de Newton aí. Ou seja, você faz o bem e você recebe o bem. Você faz o mal, você recebe o mal. Pessoal, isso não tem nada a ver com a terceira lei de Newton, beleza? Tanto é que a terceira lei de Newton, eu acabei de falar para vocês, que se você faz uma força para frente, a parede devolve uma força para trás. Ou seja, se isso realmente tivesse a ver com a terceira lei de Newton, você ia fazer o bem e ia receber o oposto, né? Que é o mal. Então, pessoal, por favor, se você quiser acreditar nessa lei do retorno, beleza, é um direito seu, tranquilo. Só que isso não tem nada a ver com física, nada a ver com ciência, tranquilo? Então, pessoal, eu tentei explicar aqui de uma forma rápida e simples a terceira, a segunda e a primeira lei de Newton. Essas três leis, elas se complementam, pessoal. A primeira lei diz que para você mudar o seu movimento, você precisa de uma força. Então, você tem inércia. Para você mudar o movimento, você precisa de uma força. A segunda lei de Newton diz que para você fazer uma força, vai depender da inércia de um corpo, ou seja, da massa, e da aceleração que você vai fazer nesse corpo. E a terceira lei de Newton diz que depois que você faz uma força em um corpo, esse mesmo corpo devolve uma força em você, beleza? Então essas três leis, elas se complementam. E eu vou deixar para vocês aí um desafio, pessoal, que é o seguinte: imagina que você tenha 2 ovos, um cozido e um cru, tá? 2 ovos idênticos. Tem 2 formas de você ver qual que é cru e qual que é cozido. A primeira é olhando através da luz, né? Mas tem uma outra forma que é muito interessante, pessoal, que é você pegar e girar o ovo, tá bom? Então, se você pegar um ovo cru, girar ele na mesa e encostar para parar, vai acontecer uma coisa com ele. Se você pegar um ovo cozido, girar e encostar, vai acontecer outra coisa com ele. Então, se você quiser fazer esse experimento em casa, depois você pode aproveitar e comer o ovo, né? Então, pega um ovo cru, gira ele na mesa, assim, ó, como se fosse girar uma moedinha, né? Gira ele, encosta nele devagarzinho e solta. Você vai ver o que vai acontecer com ele. Pega um ovo cozido, gira ele, encosta e solta. Vai ver o que vai acontecer com ele. Se você fizer isso, eu desafio você a tentar explicar, com base nas 3 leis de Newton, por que isso acontece, beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida, eu sei que esse tema é complexo, tá? Não é tão simples assim, ainda mais para explicar num vídeo de 20 minutos, tá? Mas qualquer dúvida, por favor, me falem. Eu adoro esse tema e eu sou formado em física, tá, pessoal? É a parte da ciência que eu mais gosto. Então, eu vou ter um prazer de conversar com vocês sobre isso daí. Então, qualquer dúvida, me escreva, tranquilo? Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui hoje. Não se esqueça de fazer essa lista que eu enviei hoje para vocês, tá bom? Dos exercícios dessa aula. Muitas pessoas estão ficando de recuperação porque não fazem a lista. Às vezes até faz a lista, tem bom desempenho na lista, mas faz 1 ou 2 listas, tá bom? Então aí não adianta de nada, beleza? E não se preocupe com a nota, né? Porque você tá ficando sem esse conteúdo. Quem ficou de recuperação, provavelmente, ou hoje ou amanhã, eu já vou lançar a nota na Unimestre. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo para a gente sanar a dúvida, beleza? Amanhã tem vídeo de correção. No caso, como não teve lista semana passada, vai ser da correção de exercícios da apostila, tudo bem? Então, um forte abraço, bons estudos e valeu!